o vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37 versículos do 2 ao 13. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E, quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. O livro de Ezequiel conta sobre o profeta Ezequiel e as visões e profecias que recebeu. Ezequiel, um dos homens levantados por Deus para poder profetizar, foi um dos profetas israelitas. Após Jerusalém ser cercada, rodeada pelo exército babilônico por um período aproximadamente de 18 meses, a cidade foi invadida e conquistada. Os habitantes foram levados como escravos para a Babilônia, foram afastados da terra prometida, de seus costumes, tradições e origens como povo do único e verdadeiro Deus. Viviam como escravos, desterrados, exilados, sob domínio babilônico. Sem esperança, o povo de Israel estava espalhado pelo Império Babilônico. Deus fez uma promessa que depois de 70 anos eles retornariam, seriam restaurados. Ezequiel é um dos grandes profetas do Antigo Testamento que evidenciou tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. Deus então concede a Ezequiel uma visão profética, levando-o em espírito a um vale repleto de ossos secos. Esses ossos não estavam apenas secos, estavam completamente ressequidos, dando a impressão de ser há tanto tempo que pareciam irreversíveis. Quanto mais tempo passa, mais secos se tornam, simbolizando o esgotamento total da fé e da esperança, corações endurecidos e sonhos despedaçados. É a sensação de que não há mais solução, de que tudo está perdido e sem vida. Antes de se cumprir, a profecia de justiça que Ezequiel anunciava tinha como objetivo chamar o povo ao arrependimento e à mudança de postura e comportamento. Naquela época, surgiam vários falsos profetas que prometiam mentirosamente a volta do povo de Israel, e restauração rápida, e faziam falsas profecias que não vinham de Deus. Mas a mensagem que Ezequiel recebeu de Deus era de condenação. Os israelitas continuavam no pecado, e Jerusalém seria destruída. O templo da cidade, junto a toda a cidade, seria arrasado, e um grupo de pessoas do povo seria morto, outro grupo levado para o exílio. Grande parte das profecias de Ezequiel era de julgamento pelos pecados do povo, alertando sobre as consequências da desobediência. Depois de muitas advertências para que o povo se voltasse para Deus enquanto havia tempo, eles continuaram na teimosia e na desobediência, mesmo tendo sido avisados por Deus. Os profetas alertaram sobre as consequências de seus atos, mostrando o que aconteceria caso não mudassem de comportamento. Esse trágico acontecimento, a destruição de Jerusalém e o exílio do povo, foi anunciado pelos profetas Jeremias e Ezequiel, que chamaram o povo ao arrependimento e alertaram sobre o julgamento divino devido aos seus pecados. Ezequiel fez de tudo para avisar ao povo sobre a destruição de Jerusalém. Ele usou ações simbólicas, ilustrações e mensagens proféticas, repetidas muitas vezes, mas o povo permaneceu obstinado e não mudou seu comportamento. Deus orienta Ezequiel a usar seu próprio cabelo como símbolo, uma ilustração, do julgamento que viria sobre Jerusalém. Ele deveria raspar a cabeça e a barba com uma espada afiada. Depois, dividir o cabelo em 3 partes, uma para queimar, outra para cortar com espada e outra para espalhar ao vento. O extermínio do povo, parte seria morta. O exílio, parte seria dispersa pelo vento, como aqueles levados para outras nações. A sobrevivência parcial, uma pequena parte seria preservada, mas ainda passaria por provações.
Ezequiel era sacerdote. Foi uma instrução direta de Deus. Havia situações específicas em que era proibido aos sacerdotes raspar a cabeça, luto pelos mortos. Os sacerdotes não podiam raspar a cabeça e fazer cortes no corpo em sinais de luto pelos mortos, porque deveriam permanecer separados e santos. Raspar o cabeça e a barba eram práticas associadas a rituais pagãos, que eram proibidos aos sacerdotes. No entanto, Ezequiel foi especificamente instruído por Deus a raspar a cabeça como um ato simbólico e profético, representando o julgamento sobre Jerusalém. Ezequiel, sacerdote e profeta, realizou um ato feito para chamar profundamente a atenção de todos. Era um alerta visual poderoso, impossível de ignorar, que buscava abrir os olhos do povo e despertá-los para o arrependimento. Não haviam visto algo assim. Cada gesto de Ezequiel era um aviso vivo do julgamento de Deus, um chamado urgente que mostrava a gravidade da situação e a necessidade imediata de mudança. Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. E tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro a usarás, e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos. A terça parte, queimá-las no fogo, no meio da cidade. Quando se cumprirem os dias do cerco, tomarás outra terça parte, e com uma espada feri-las ao redor da cidade, e espalharás a outra terça parte ao vento, e eu desembainharei a espada atrás deles. E tomarás deles um pequeno número, e atá-los-ás nas bordas da tua capa. E ainda destes tomarás alguns e, lançando-os no meio do fogo, os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Mostrando o cerco, assim como Deus instruiu Ezequiel a mostrar ao povo que estava por vir de maneira visual. Ele pegou um tijolo e desenhou nele a cidade de Jerusalém, cercando-a com fortificações e acampamentos, como se estivesse planejando um ataque. Colocou uma frigideira de ferro como muro entre ele e a cidade e se posicionou de frente para Jerusalém, tornando claro para todos que a cidade estava cercada e que o julgamento de Deus se aproximava. Ezequiel capítulo 4 versículo 1. Agora, pois, filho do homem, pega um tijolo, coloca-o à tua frente e desenha nele uma representação da cidade de Jerusalém. Cerca então, e ergue uma fortificação militar de cerco contra ela, constrói uma rampa de assalto, monta acampamentos e põe arietes em todo o redor da cidade. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada, e é você quem a está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deitando-se de lado, a duração do cerco, Deus ordenou a Ezequiel que se deitasse de lado por longos períodos, cada posição carregando um significado. Por 390 dias ele ficou sobre o lado esquerdo, representando os anos de pecado do povo de Israel, e por 40 dias sobre o lado direito, simbolizando os anos de Judá. Cada dia que passava, cada movimento, era um sinal vivo do cerco e do julgamento de Deus sobre Jerusalém. O povo que observava podia ver claramente a gravidade de seus pecados e a urgência de se arrepender. Ezequiel capítulo 4 versículos do 4 ao 6. Deite-se do lado esquerdo, que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu o condenei a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. Olhe firme para Jerusalém cercada pelos inimigos. Então arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo, e assim você não poderá virar de um lado para outro até que os inimigos deixem de cercar a cidade. No livro de Jeremias, uma profecia clara da destruição e do tempo de cativeiro. Jeremias capítulo 25 versículos 8 ao 11. Toda esta terra virá a ser uma desolação e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias capítulo 21 versículos do 7 ao 10. Deus entrega Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, e diz que quem ficar na cidade morrerá pela espada, fome e peste. Jeremias capítulo 34 versículos do 1 ao 5. Jeremias fala diretamente ao rei Zedequias sobre a invasão babilônia e o cerco iminente. Promessa direta de restauração após 70 anos no livro de Jeremias capítulo 29 versículos do 10 ao 14. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Jeremias capítulo 27 versículos do 19 ao 22. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Joaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia, os suportes e alguns outros tesouros do templo. Prestem atenção no que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel,
estou dizendo a respeito dos tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém. Esses tesouros serão levados para a Babilônia e ficarão ali até que eu volte a pensar neles. Então eu os trarei de volta e os devolverei a este lugar. Eu, o Senhor, falei. O exército da Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor, realizou 3 invasões a Jerusalém, com a permissão de Deus, sendo que de cada vez infligiu castigos mais severos à cidade. Na terceira invasão se cumprir a profecia por completo, Jerusalém foi destruída. Na primeira invasão da Babilônia, o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, e a cidade acabou se rendendo. Nessa invasão, ele levou muitos utensílios preciosos do templo construído por Salomão e também muitas pessoas como cativas, entre elas jovens da nobreza de Judá, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia como escravos, parte dos espólios de guerra. O rei Jeoaquim permaneceu no trono, mas se tornou vassalo da Babilônia, precisando obedecer às ordens de Nabucodonosor e pagar tributos ao império da Babilônia. Na segunda invasão da Babilônia, o rei Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor depois de 3 anos. Então, Nabucodonosor voltou com seu exército e cercou Jerusalém. Jeoaquim se rendeu, e o rei da Babilônia levou muitos cativos para a Babilônia, o rei, sua mãe, suas esposas, seus oficiais e os líderes do país. Também levou as pessoas mais importantes de Jerusalém. Depois disso, Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Jeoaquim, como novo rei de Judá. Zedequias era rebelde contra Deus e contra o rei. Terceira invasão. Na terceira invasão da Babilônia, o rei Zedequias se revoltou contra o rei Nabucodonosor e desobedeceu à ordem de Deus. Por causa disso, o exército babilônico cercou Jerusalém, destruiu a cidade e queimou o templo. O rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na frente dele, furou seus olhos e o levou preso para a Babilônia, onde ele ficou até morrer. Tudo isso aconteceu porque o povo de Judá se afastou de Deus e não quis mais ouvir a sua voz. O julgamento de Deus caiu sobre eles. Às vezes estamos muito perto de uma sentença de Deus e não percebemos. Deus é bom, mas também é justo. Salmo 58 verso 11. Então os homens comentarão, de fato os justos têm a sua recompensa, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. A profecia se cumpre, Jerusalém a cidade sitiada, cercada e invadida pela Babilônia. As cidades eram cercadas por muros, construíam muralhas ao redor das cidades, para proteção. Quando um exército quer dominar uma cidade inimiga, uma estratégia é cercá-los, ninguém sai ou entra, acaba com seus recursos internos, debilitando a cidade, não podiam efetuar as trocas necessárias para o desenvolvimento, acabando o alimento, ficavam enfraquecidos, e esperar até que se desmoronem por dentro para atacar. Satanás nos ataca, arranca tudo de nós para que nós cedamos ao pecado. A fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então atacaram a cidade, o muro foi derrubado, tomaram a cidade, queimaram as casas, Jerusalém foi destruída, incluindo o templo do Deus de Israel, e os habitantes foram levados para o cativeiro. Habitualmente, os exércitos atacavam primeiro as cidades e aldeias dos arredores antes de atacarem a verdadeira fortaleza, no caso, Jerusalém. Após o exílio, a terra de Israel ficou muito despovoada por cerca de 70 anos, porque os homens fortes e jovens, os mais instruídos e capacitados, incluindo nobres, foram selecionados e levados para servir no Império Babilônico. Mulheres, crianças, idosos e os pobres permaneceram na terra, vivendo sob domínio estrangeiro. Enquanto os israelitas estavam no cativeiro em Babilônia, passaram por muitas dificuldades. Nem todos permaneceram infiéis a Deus. Exemplos de servos de Deus que permaneceram fiéis a Deus: Daniel, que foi lançado numa cova de leões, mas Deus o protegeu fechando a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha ardente, mas Deus os tirou de lá com vida, sem nenhuma queimadura. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Israelitas estavam como mortos, sem esperança de voltar para Jerusalém, como ossos secos, sequíssimos. Assim como na terra do pecado, sofrendo nas mãos do inimigo, Satanás, nós estávamos sem esperança de sermos resgatados, estávamos mortos no pecado, mas Deus fez uma promessa de enviar seu Filho Jesus para nos resgatar, mas só para os que forem fiéis. Em uma visão, Deus levou o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos humanos, ossos, que estavam espalhados por todo lado, ossos desarticulados e misturados. Deus mostra ao profeta, faz ele andar de um lado ao outro do vale. Tem uma visão panorâmica, ou seja, ampla, geral. A intenção era mostrar como estava Israel.
ele sentir, perceber a dimensão, a gravidade, o diagnóstico era falta de esperança, a esperança tinha morrido, já não existia mais, foi morrendo, pois já fazia muito tempo que estavam na terra da Babilônia, há 70 anos, longe, distante da vontade de Deus, do povo separado por Deus. Não havia mais esperança. Deus me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. O profeta reconhece a soberania de Deus, assim como todo homem deve reconhecer. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Quando Deus quer, ele faz. O que está morto pode reviver, ressuscitar? Se Deus assim quiser, sim. Só Deus sabe, porque é Ele quem faz. A visão do vale de ossos secos mostra que não há nenhuma situação que Deus não pode transformar. Quando tudo parece perdido, Deus tem solução. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Deus manda Ezequiel profetizar naquela situação específica, foi ordem de Deus, não foi pela vontade própria do profeta Ezequiel nem baseado nas suas emoções, desejos, necessidades. Foi Deus que mandou, era Deus que cumpriria, por isso se cumpriu. Deus explicou a Ezequiel que a visão do vale de ossos secos simbolizava a restauração de Israel. O povo voltaria à sua terra e receberia vida nova, seriam restaurados. Deus cumpriu a promessa do vale de ossos secos, depois de 70 anos no exílio. Jeremias capítulo 29 versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Profecia de Isaías feita cerca de 150 anos antes, mencionando Ciro pelo nome, o rei persa que libertara os judeus. Isaías não viveu o cerco, mas profetizou o futuro libertador antes mesmo do exílio começar. Isaías capítulo 44 versículo 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: será edificada, e ao templo, serás fundado. Daniel viveu no cativeiro e entendeu pelas profecias de Jeremias que seriam 70 anos. Livro de Daniel capítulo 9 versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Após os 70 anos de cativeiro na Babilônia, o cumprimento da profecia de Jeremias e Isaías, Ezequiel. Esdras capítulo 1 versículos do 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro. O vale de ossos secos, o mundo morto espiritualmente, o homem espalhado pela terra, longe da vontade de Deus, governando a si mesmo, em desordem, em rebeldia, em ações, ego, egoísmo, a maldade, leva ao caos, à desordem, à tristeza, às injustiças, à morte espiritual, distante da vontade de Deus. De maneira paralela, a vinda de Jesus traz a restauração espiritual para toda a humanidade. Assim como os ossos secos foram organizados, cada osso se conectando com seu osso, achando seu lugar, foram revividos. Nós, que estávamos espiritualmente mortos pelo pecado, recebemos vida em Cristo. Se passaram muitos anos separados de Deus, sem esperança, com a vinda de Jesus, podemos voltar para Deus. Somente através de Jesus, do Espírito Santo, da Palavra, pode trazer vida onde há morte. Há uma promessa para nós, o poder de Deus regenerador, através de Jesus, da Palavra, do Espírito Santo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Os ossos tinham que juntar, articular, ligar um ao outro para formar o esqueleto. Mesmo assim o esqueleto não tem vida. Junta é o local de junção entre dois ou mais ossos. Em outras juntas, denominadas articulações, os ossos são móveis e permitem ao esqueleto realizar movimentos. Os ossos de uma articulação mantêm-se no lugar por meio dos ligamentos. Tinham os ossos, mas não tinham juntas, articulações, ligamentos, tendões, pele, músculos, órgãos, sangue, espírito, ou seja, vida. Precisavam ser regenerados, gerados novamente, formarem-se de novo, dar nova vida, revivificar. Tinham que nascer de novo de Deus, da água e do Espírito. Não só da água, que é a palavra, mas também do Espírito, através de Jesus. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Quando Jesus ressuscitou, ele assopra novamente o Espírito Santo. Os discípulos depois da sua ressurreição ficaram esperando para receber o Espírito Santo. Atos capítulo 1 versículos 4 e 5. Certa ocasião,
enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Lucas capítulo 24 versículo 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. João capítulo 20. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro, e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jó capítulo 33 versículo 4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. O primeiro derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Batismo com o Espírito Santo, aos que integram o corpo de Cristo. O sopro divino, o vento é a representação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Atos capítulo 2 versículos 1 e 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Cada osso vai encontrando seu lugar no corpo, tudo vai voltando ao seu devido lugar, vai encontrando seu Deus, sua esperança, razão de viver, encontrando sua posição no corpo de Cristo, que é a Igreja, encontrando o caminho de volta para Jerusalém, cidade celestial, a Nova Jerusalém. A palavra de Deus é viva, traz vida. Aqueles que escutarem a voz de Deus, receberem a palavra Jesus, o Espírito Santo, serão transformados, vivificados. Os mortos espirituais viverão. A profecia não nasce da mente humana, nem de emoções, opiniões ou desejos e necessidades pessoais. Os profetas eram apenas instrumentos, pessoas escolhidas por Deus para transmitir sua vontade. Eles não falavam o que queriam, mas o que Deus manda através do Espírito Santo. Ou seja, há uma diferença entre a profecia verdadeira, que vem de Deus, e a profecia falsa, que vem da vontade, da mente humana. A que vem de Deus se cumpre, quem cumpre é Deus. A profecia que vem do homem, inventada conforme a sua vontade, emoções, pensamentos, necessidades não se cumpre, portanto falsa, mentirosa. Se um ser humano inventar uma profecia por conta própria, ela não se cumprirá, porque não veio de Deus. Segundo Pedro capítulo 1 versículo 21, jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Jamais, de modo algum, de maneira nenhuma, em nenhuma circunstância, nunca, jamais. Jeremias capítulo 23 versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, eles vos ensinam vaidades, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Ezequiel capítulo 13 versículos 2 e 3, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu próprio coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e nada viram. Deuteronômio capítulo 18 versículos 20 ao 22, porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E, se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com presunção a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Mateus capítulo 7 versículos 15 ao 23, tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente: nunca os conheci.
Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Diferença entre profeta do Velho e Novo Testamento e o dom de profecia. Profeta do Velho Testamento. Este tipo de ministério profético vigorou até João Batista. Alguns nomes de profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, antes da vinda de Jesus. Mateus capítulo 11 versículo 13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Depois da vinda de Jesus é dado dons. Primeiro livro de Coríntios 12 versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria; a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento; a outro, fé; pelo mesmo Espírito; a outro, dons de curar; pelo mesmo Espírito; a outro, poderes para realizar milagres; a outro, profecia; a outro, discernimento de espíritos; a outro, variedade de línguas; a outro, ainda, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 14 versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Deus dá dons espirituais para edificação da igreja na nova aliança. A profecia é apresentada como um dom espiritual, dado através do Espírito Santo. Os dons, ou dádivas, que Deus concede a homens são expressão da sua benignidade que não merecemos, é pela graça. Tiago capítulo 1 versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Glórias a Deus. Aleluias.